Salve bilhões! Eu vou falar 3 fatores que todo investidor precisa olhar na hora de escolher bons ativos, boas ações da B3. E eu vou te explicar por quê. E são fatores que qualquer um consegue olhar, né? Desde você dando um Google, entrando na parte de relação com o investidor da própria empresa. Então é muito simples. A primeira é o pagamento de dividendos. Ah, Fabrício, isso é óbvio, se a empresa está pagando bons dividendos, em teoria ela tende a ser uma boa ação para a gente investir. Não, não é só isso. Por que uma empresa paga dividendos? Porque em teoria ela não tem mais onde investir o lucro, ou seja, ela não tem necessidade de investir aquele lucro. Fabrício, não entendi absolutamente nada. Calma que papai explica para você. Seguinte, imagina, tá? Que você tem uma padaria. Essa padaria está dando de lucro R$1 milhão por mês, certo? R$1 milhão, a padaria está bombando, R$1 milhão por mês. O que você pode fazer? Você pode pegar esse lucro, reinvestir na própria padaria para ampliar ela e vender mais, né? Isso seria o óbvio de qualquer pessoa, certo? Certo. Só que imagina o seguinte, a padaria já é muito grande, não tem mais para onde ela expandir, não tem o que fazer com essa padaria. E essa padaria tem investidores, ou seja, aquele português, né, geralmente o português é dono da padaria, tem sócios. O que ele vai ter que fazer com esse lucro que ele está recebendo? Ele vai ter que repartir, ou seja, dividendos. O que isso significa? Que a empresa está estruturada, está tão estruturada a ponto de conseguir repartir parte dos seus lucros. Então é muito mais do que simplesmente, vou investir naquela ação porque ela tem um dividend yield bom. Sim, legal, eu também gosto de receber dividendos. Mas é mais do que isso. Isso é uma direção de que ela está tão estruturada ao ponto de não ter mais muito o que fazer com o dinheiro para investir. Petrobras é um belo exemplo disso, né? Ela já tem as plataformas de petróleo dela em alto mar, então quando ela tem um lucro altíssimo, seja por causa do petróleo, do dólar, ela fala para o mercado, cara, é muito dinheiro, eu não tenho mais o que fazer com esse dinheiro, então eu divido. Então esse é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto, talvez seja um dos mais importantes, é quando a própria empresa anuncia uma recompra de ações. Como assim, Fabrício? Não entendi nada. A empresa pode recomprar as suas próprias ações no mercado. Exatamente isso. Por que uma empresa recompraria suas próprias ações? Se ela emitiu, por exemplo, ela fez um IPO, aí a Joana foi lá e comprou essa ação. Se eu, empresa, estou querendo recomprar essa ação da Joana, qual que seria o único motivo plausível? Eu, empresa, entendo que as minhas ações estão baratas, então é um excelente investimento para o meu CNPJ. E quem pode conhecer mais do que está acontecendo dentro de uma empresa, né? Porque se ela está recomprando, é porque ela está vislumbrando um horizonte extremamente positivo. Quem pode conhecer mais de uma empresa do que a própria empresa? Ninguém. Então, o segundo ponto que você tem que analisar, olhe, observe. Nada desses pontos, né, você pode usar de forma isolada. Ela tem um bom preço / lucro. Ela está descontada por causa disso. Ela está pagando dividendos. É uma conjunção de fatores, mas a recompra de ações é, com certeza, uma das métricas que o mercado mais olha. Terceira coisa, uma empresa existe para dar lucro, né? É o básico, né? Para que existe uma empresa? Para ela poder dar lucro. Então, se você consegue observar que determinada empresa está dando lucro recorrente, né, nos últimos trimestres, eu olho 12 trimestres para trás e somente um teve prejuízo, ou seja, ela tem lucro recorrente. Vou dar um belo exemplo disso. VEG é um dos balanços mais lindos de ver. ROI sempre positivo, né? Sempre crescente, lucro líquido sempre crescente. Então, observe se as empresas que você está pretendendo investir, se elas conseguem dar lucro com frequência, trimestre após trimestre, e se elas conseguem ter crescimento da margem de lucro, mesmo que não seja um crescimento exorbitante, nem todo mundo consegue dobrar. Por exemplo, Itaú não vai dobrar o seu lucro líquido, não tem a menor lógica, né? Mas tem empresas que conseguem ali, trimestre após trimestre, aumentar 15, 20, 30% o seu lucro líquido. Bilhões, tudo isso que a gente está falando é de análise fundamentalista. A gente tem 2 escolas de análise, né? Primeira é fundamentalista, a segunda técnica, né? Fundamentalista, eu olho os fundamentos que estão por trás daquela empresa para ver se aquilo que eu estou falando faz algum tipo de sentido, tá? Então, análise fundamentalista dos fundamentos. Óbvio, né? O que vai ser a análise fundamentalista? E a outra escola é a análise
técnica. O que é análise técnica? Eu olho o gráfico. O que o gráfico está me mostrando? Fabrício, qual que é a melhor escola? No mercado financeiro não existe o melhor nada. Eu acho que a melhor junção que a gente consegue ter é um equilíbrio das duas, tá? Eu diria que é 80%, 70% de análise fundamentalista, né, que olha os fundamentos da empresa, e 20% a 30% de análise técnica. Bilhões, uma outra métrica que eu acho que vale a pena todo mundo olhar é o ROI, R-O-E. O que é o ROI? Você pega o patrimônio líquido da empresa, né, o quanto que ela realmente vale, dividido pelo lucro líquido. Vou dar um exemplo. Imagina que uma empresa vale de valor patrimonial 1 bilhão, eu gosto desse número, 1 bilhão de dólares, certo? E ela dá lucro todos os meses, tá lindo. Ela dá um lucro de, sei lá, 10 milhões. Concorda que o ROI dela às vezes é muito baixo? Pô, ela é uma empresa que vale 1 bi. Por mais que ela esteja dando lucro, o lucro dela é muito baixo em relação ao valor dela. Essa é mais uma métrica da análise fundamentalista que os grandes fundos olham. Como que é o ROI? Como que é a capacidade ali de geração de retorno daquela empresa baseado no patrimônio que ela tem. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Para quem acompanha o canal há mais tempo já sabe, né? Muita gente pede ajuda para conseguir investir. Muita gente pedindo ajuda. E a gente lançou o serviço MR2, tá? Como que funciona? Primeiro, você tem que ter mais de 50 mil reais já investidos. Segunda coisa, precisa ser inscrito aqui no canal, tá? O link tá logo aqui embaixo, você clica, um especialista do nosso time vai entrar em contato com você, é gratuito, não paga absolutamente nada, só para quem é inscrito no canal e vai olhar toda a sua carteira de investimentos, tá? Tanto de renda fixa quanto de renda variável, para te ajudar a remontar, fazer um rebalanceamento melhor, né? De acordo com quanto você ganha, de acordo com seus objetivos, enfim. Então, 1bilhão.com.br/MR2, tá? Essa é o link, ou você pode clicar no link que tá logo aqui embaixo do vídeo. Ah, e deixa o seu like, porque o like sempre ajuda a gente. Só dá um joinha, só clicar aí no joinha. Fui! Salve, bilhões! Vou te falar 5 coisas importantes que você tem que ter, que eu uso na hora de investir. Toda vez que você for investir, você tem que fazer esse checklist e ver se isso faz sentido para você ou não. Presta atenção nisso aqui, ó. Primeira coisa, estabeleça metas. Fabrício, isso é óbvio. Não, não é óbvio. A maioria das pessoas só ficam investindo para multiplicar. Ok, todo mundo quer multiplicar. Mas qual que é exatamente o seu objetivo? É para fazer uma viagem. Tô a fim de ir para a Europa daqui 4 anos e já tô me resguardando, né? Já tô me organizando para isso. Pode ser uma coisa, tá? Segunda coisa, tô investindo para aposentadoria. Cara, quero viver de renda na minha aposentadoria, não